Gostaria de me apresentar nesse momento. O meu nome é Helene, este é o meu sinal, ok? Mas pode me chamar de Lene sem problema nenhum. Eu gosto mais, certo? É um prazer estar aqui. Talvez vocês estejam curiosos para conhecer, para entender um pouco mais o que são os sinais internacionais. É algo bastante interessante. Acredito que vocês irão gostar. O que é o gestuno, como se comunicar, né? Não vou ministrar essa oficina em gestuno, logicamente, né? Irei ministrar em Libras, mas também irei trazer um pouquinho dessa forma de comunicação. Estou muito feliz também porque eu tenho amigos assistindo essa live. É motivo de grande alegria para mim também. Vamos começar então. Bom, gestuno. Vocês já devem ter visto esse sinal, né? Seria esse o nome correto? Nós temos uma discussão ainda voltada à nomenclatura dessa forma de comunicação, mas sim, o nome é gestuno, certo? Nos dias de hoje, como que funciona? Nós mantemos o nome, os sinais se mantêm os mesmos. E é por isso que gestuno é um nome que nós não utilizamos mais, ok? Claro, é importante para nós, mas nós deixamos esse momento ele de lado, porque nós agora temos uma outra nomenclatura. Aproveitem esse momento, né, para conhecerem isso um pouco melhor. Eu acredito que realmente essa nomenclatura, essa mudança de nomenclatura se faz necessária, né, de gestuno para sinais internacionais. Mas o sinal continua. É a questão da nomenclatura mesmo, né? E como é o SI, né? Digamos a notação da língua. International Signs. Esse SI, quando você ver em algum lugar o SI, você entende então que são os sinais internacionais. Até o próprio nome está pelo menos caindo em desuso. E como que o gestuno surgiu? O que significa gestuno? O gestuno é união das línguas de sinais, né? São vários sinais de línguas de sinais que foram selecionados para comporem essa nova língua, certo? Esses são os sinais internacionais, certo? Gestuno, o termo gestuno já é um termo antigo, caso vocês não saibam, mas agora vocês sabem que se trata dos sinais internacionais. Mas o que significa isso? Então você pode utilizar como gestuno, apenas para a pessoa entender como referência. Às vezes ela conhece como gestuno e não como sinais internacionais. Então, né, apenas como referência vocês podem utilizar. Mas fica aí um aprendizado para vocês. Muito bem. Intérprete, por favor, a partir de agora, comece nos momentos em que estiver citando o gestuno, fale sinais internacionais. Certo. Os sinais internacionais, é uma língua que continua selecionando outros sinais? Como que funciona? É algo realmente, às vezes, um pouco delicado, né? No Brasil, nós temos a Libras. A Libras é utilizada no restante do mundo? Não, né? Nós temos mamãe, papai, nós temos aqui no Brasil, a gente já consegue perceber essa diferença nessa variação regional, e é diferente já aqui, imagine para o restante do mundo. Aqui no Brasil, nós aprendemos Libras, né? E vocês devem ter já conhecido alguma coisa do gestuno, mas na Europa, a comunicação é a mesma que nós temos aqui? Não, não é. O que é o gestuno? Digamos que são os sinais internacionais, são os básicos que permitem a comunicação entre duas pessoas. Algo muito importante que eu devo colocar aqui, e talvez vocês não saibam ou não entendam. Sabem o pidgin? Não sei se você já ouviu falar ou não, mas quando a gente fala de pidgin, a gente fala de variação linguística. O sinal de pidgin é este, certo? Mas o que é isso? Por exemplo,
nós temos em um mesmo espaço um alemão, um italiano, um americano, um africano, e eles se comunicam entre si. Ok, né? Eles têm o básico dos sinais internacionais, e tá, mas aí eles conseguem conversar sobre tu? Não, não, porque falta. No momento da comunicação, isso é totalmente percebível, né? Não, mas ok, por que os sinais internacionais, digamos, não são completos? Por que falta ainda vocabulário? Por que de tudo isso? Porque, na verdade, o primeiro objetivo é para questões de interpretação. Porque nós temos em festivais, em esportes, enfim, nós temos diferentes países, né? Eu sou o intérprete e todo mundo olha para mim e entende. Ok, quando o intérprete faz uso dos sinais internacionais. Lembrando que faltam vocabulários, certo? Mas são os sinais os principais. A abertura, as boas-vindas, a apresentação dos países, enfim, as regras ali do evento, a fala da abertura, enfim, né? A entrega da premiação, são os sinais principais daquele determinado evento e que são importantes, né? São básicos para que as pessoas que estejam assistindo possam entender. Mas o segundo objetivo, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo, logicamente, é o da comunicação, certo? Comunicação. Ah, mas eu consigo me expressar de forma completa? Não. Eu acabo utilizando os sinais internacionais, a gente acaba utilizando a Libras, a língua de sinais italiana. Então, digamos, uma mistura. No momento em que nós nos expressamos, nós aprendemos também. Há pessoas de várias nacionalidades, todas em um mesmo espaço, e a gente consegue entender melhor uns aos outros, né? Mas é uma língua que realmente ainda faltam vocabulários. Os falantes que falam são falantes de uma língua, acabam aprendendo outros sinais também ali numa roda de conversa, né? Ah, no Brasil é assim, ah, naquele outro lugar é de outro jeito. Mas é importante, e o segundo objetivo dos sinais internacionais é a comunicação, ok? Não há certo e errado, né? Nós temos as diversas variações, nós temos mamãe dessa forma, de outra forma, e quem está certo? Não é uma questão de certo e errado, né? Se a comunicação se dá e se dá de forma completa, então acho que é uma perda de tempo você tentar ficar corrigindo o outro. Até porque a correção é algo que, digamos, não vem ao caso. E aí, então, aquele determinado evento, né, encontro termina, aquele pidgin, digamos, se desfaz e pronto. Foi importante para aquele momento de comunicação e pronto. Ah, mas e lá no festival, tem um novo festival, tem uma outra competição, todos se reúnem porque querem se conhecer, né? Conhecer um pouquinho mais outras línguas. A gente aproveita aquele momento realmente, né? E então a despedida e o pidgin se desfaz mais uma vez. Ah, e mais um evento. E o pessoal se encontra, conversa, legal. Ah, e tem mais um encontro em outro lugar. Bacana. Esse é o pidgin, certo? Ah, mas essas formas de pidgin são iguais? Não, elas são diferentes também. Isso é extremamente legal. É muito legal você ter acesso a outras línguas de sinais, né? Isso é só para você entender um pouco melhor, certo? Ah, mas eu utilizo dessa forma, essa forma correta. Não necessariamente. Bom, nós estamos no ano de 2020, né? E eu acredito que por conta da tecnologia, a tendência do PID, a tendência dos sinais internacionais é algo que vai ser comum às pessoas, né? Nós estaremos em maior contato com pessoas de diversas partes do mundo. Nós vamos observar as variações e a gente vai acabar percebendo que haverá uma convencionalidade natural quando nós temos acesso a essas diferentes línguas. Mas os sinais internacionais nós não podemos considerar como língua. Ela não tem estrutura de língua, tá? Os sinais internacionais, digamos que são uma espécie de código, certo? Para a gente conseguir nos comunicarmos com outras pessoas. E então, nós criamos todo um contexto e nós conseguimos ser compreendidos também. Então, é isso. Os sinais internacionais não são uma língua. Mais alguma coisa? Deixa eu me lembrar. Muito bem.
Quando nós falamos de sinais internacionais, como que funciona? Como que eu aprendo? Sabe o sinal de porquê? Esse é o sinal de porquê, certo? Como que é o sinal dentro dos sinais internacionais? É este. Mas eu acredito que vocês já devem ter visto de outra forma. Talvez assim. Why? Certo? Nós estamos falando agora dos Estados Unidos, da língua americana. Ou então, why? Não sei, tá, qual que é o correto? E o que eu fiz, nós seguimos o que os americanos sinalizam, qual que é a melhor forma, né? Durante os encontros, naturalmente, alguns sinais acabam sendo mais utilizados que outros. Então, naquele momento, talvez aquele sinal é mais comum. Em outro momento, o outro sinal seja mais comum, seja mais utilizado, né? Eu posso utilizar em qualquer ambiente aquele sinal, porque vai chegar um ponto em que aquele sinal vai se tornar mundialmente conhecido também. Então, é muito importante que, sim, nós entendamos que esses sinais são úteis e extremamente úteis para a nossa comunicação. Eu confesso que, como há estudos em ASL sobre isso, alguns sinais, alguns não, a maioria dos sinais utilizados dentro dos sinais internacionais vem do ASL, né? Nós temos a Universidade de Gallaudet, certo? Nos Estados Unidos. E naquela universidade nós temos acadêmicos, né? Estudantes de linguística, enfim. Temos pessoal da Europa, enfim, de outras partes do mundo, da Índia, da Rússia, do Brasil, enfim, do México. E lá eles fazem maior uso da ASL, né? Fazem o maior uso. E antes, no passado, digamos que os sinais internacionais, né, naquela época Gestuno, estavam um páreo com a SL, mas então a SL começou a ser maior utilizada, certo? Não tem como eu definir isso de uma forma completa, mas é mais ou menos isso, certo? Então não tem como a gente dizer qual é a mais utilizada. Mas é importante colocar aqui que há muitos sinais, por exemplo, nesse momento eu tenho feito algumas pesquisas e tenho observado o uso de 700 sinais em sinais internacionais, certo? No ano passado foram 500, no ano retrasado 400, depois 1.000. Então, não, mas como assim? Por que tem essa mudança tão expressiva? Por conta dos congressos, por conta das competições, né, dos festivais, do encontro entre esses surdos, né? Então, determinados sinais acabam sendo mais utilizados que outros, certo? E são inseridos em determinado contexto. Às vezes não são muito utilizados ali, então acabam sendo utilizados em outros locais. Então, acreditem, depende do ano, depende dos eventos daquele ano, né? Depende dos falantes também. Então, nós não temos. Muito bem. Falarei agora sobre as saudações, né? O oi, tudo bem? Aquilo que a gente já sabe, certo? Vamos apresentar como é isso através dos sinais internacionais. O meu nome é Helene, desta forma, certo? Este é o meu sinal. Ou então, este é o meu sinal, certo? Ótimo, tudo bem. Como é o tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E o que é isso? Bem, né? Bem parecido com o nosso bem. A configuração da mão é um pouco diferente. Oi, tudo bem? Mas por que assim, né? Porque é o sinal mais utilizado, né? Nesses momentos de interação. Então a gente acaba fazendo uso também, né? Isso é saudável, digamos, saúde, né? Então por isso vem o tudo bem, tá? É por causa disso, ok? Muito bem. É importante colocar aqui, lembrei de uma coisa. Bom, quando nós falamos de sinais internacionais, nós falamos de pelo menos 50%, 70% do uso maior no momento da comunicação de expressões faciais, certo? Pode ser que eu esteja com fome, certo? O sinal de fome não tem, acreditem. O sinal de comer sim, o de fome não.
Então, mas eu tô com fome e eu me expresso dessa forma. Então é inteligível. Nós conseguimos entender que eu estou com fome, por exemplo, né? E por isso que o uso de expressões faciais é extremamente importante. Não tanto. Aí, como que me apresento, né? O meu nome é Helene. O meu sinal é este, certo? A minha idade, olhem só. De 1 a 10, certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em que ano você nasceu? Temos o bom dia, nós temos boa tarde, nós temos o boa noite. E como é? Bom dia, boa tarde, ou então boa tarde, também é utilizado dessa forma. E nós temos o boa noite, certo? Dia, dia. Em qual dia? Todo dia, certo? Você está falando de dia, do dia. Por favor. É bem parecido. Nosso desculpe seria assim, sorry, certo? E de nada, como é? De nada. Como que eu peço uma água, né? Então você pede a sua água. Nós temos esse sinal também, perdão, assim, né? Em ASL também. Mas vocês devem tomar um pouquinho de cuidado, né? De não querer juntar e usar todos os sinais que você acaba conhecendo. Mas sim é importante que primeiro você observe todo aquele contexto de fala, certo? Como, por exemplo, eu estou mostrando aqui. Isso é em ASL, é o sinal de confiança, né? De confiar, certo? Nós temos outros sinais que isso pode ser mal. São um pouco parecidos. Então depende do contexto, certo? Então, aquele sinal significa isso. Não necessariamente, não é só isso, certo? Então depende muito do contexto. Nós acabamos utilizando a ASL como referência, ainda assim, tá? Nós temos água, né, em ASL, e nós também temos em sinais internacionais. Em ASL, isso aqui é papai, certo? Perdão, mamãe. E então papai, certo? Então, o que a gente acha que é uma coisa, na verdade, não é. Eles acabam meio que, ah, digamos, se confundindo. Nós podemos utilizar mamãe assim também, ensinar. Por favor, eu gostaria de um café. Café dessa forma aqui, né? Tem todo um trabalho com o pilão, por exemplo, né? Do grão, aí então você moe o grão e vem o pó do café, né? E como é prazer em conhecer? Desta forma aqui, como eu coloquei, místico, certo? ASL, certo? Nós temos o vermelho, certo? O azul, blue, o amarelo, yellow. Nós temos o verde, né? Certo? Depende ali da nossa variação. Talvez assim, assim e assim, né? Nós temos 3 verdes. E temos também o green, certo? Nós temos o roxo, o purple. Nós temos o rosa, né? Nós temos 3 tipos de rosa. E nós temos o pink. Nós temos o preto, o black. Nós temos o branco, né? Tantos brancos aqui. E temos o white também. Eu acho que é isso, né? São cores. Eu peguei aqui 10 verbos, certo? O sinal de aceitar. Aceitar, certo? Ou então aqui na região da minha barriga, certo? Ou então na região do peito também. Outro sinal, o sinal de comer, certo? Bom, vocês conhecem, né? O sinal de comer. Ok.
O sinal de ter é assim. Esse é o sinal de ter. E isso aqui é trabalho, ok? Você trabalha, né? Você tem um trabalho. Não é se você aceita trabalhar, é se você tem um trabalho. Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Você tem trabalho? Estudar. Estudar é bem parecido, né? Comprar. Comprar. Sinal de vender. Desta forma aqui. Vender. Dinheiro. Olhem só, bem parecido, né? E o comprar também. Eu quero que vocês aprendam Libras e em sinais internacionais dessa forma aqui. Por exemplo, nós temos esse sinal, sinal de trabalhar, certo? É só para trabalhar? Não, é para fazer também, certo? É para usar, é para mostrar que eu estou ocupada. Então, o mesmo sinal pode, digamos, ter diferentes significados em diferentes contextos. Ah, eu quero fazer bolo. Certo? Desta forma aqui, como eu coloquei. Amanhã eu irei trabalhar bastante. E pode ser assim. Então depende muito do contexto, certo? É importante que nós vejamos o contexto, certo? Os sinais nos seus contextos, tá? Não necessariamente no seu significado. E então você está numa conversa com alguém e você conhece alguns sinais, você começa a reconhecer alguns sinais, né? E então você faz todo o uso do contexto para entender de forma clara, certo? Vamos falar sobre emoções, né? Qual que é o sinal de emoção? É bem parecido, né? Dessa forma aqui. Estou muito emocionada de, de vocês me verem aí. Deve estar sofrendo. Então, me sinto muito feliz, muito emocionada de estar apresentando o meu trabalho a todos vocês, certo? Em sinais internacionais. Certo? Bem simples. Bom, vamos conhecer agora os sinais relacionados às emoções, né? Raiva. Sinal de raiva. Sinal de coragem. De sentimento. Sinal de liderança, né? Liderança. Sinal de nervosismo. Dessa forma. Sinal de mentira. Dessa forma aqui. Sinal de tédio. Não tem muita coisa para fazer. Sinal de interessante, né? Nós temos 3 sinais aqui para interessantes. Dessas 3 formas aqui. Nós temos o sinal de confiança, né? De confiar. Mas pode ser que nós entendamos esses sinais como combinar. Então depende, mais uma vez, do contexto. Olha só, você pode confiar em mim. Você pode confiar em mim, certo? Ou então, nós podemos nos encontrar amanhã, né? Então depende muito do contexto. Sim, você pode confiar em mim. Então, vamos combinar de nos encontrarmos amanhã? Então depende muito. Não, vamos falar um pouquinho sobre adjetivos, certo? Nunca. Nós temos também diferente, igual, né? Pode ser esse sinal aqui. Pode ser igual, pode ser combinar, pode ser também. Então, mais uma vez, um sinal com diferentes significados. Eu tô com fome. Eu também.
numa situação de comparação, né? Ah, todos, né? Todos estão ao mesmo tempo do contexto. Vida, morte, certo? Morte, ou então dessa forma. Ou pessoas que, digamos, caíram, né? São pessoas que morreram em forma muito clara. Verdade, mentira, pode ser verdade dessa forma aqui. Verdade, né? Você pode utilizar ela com o significado de verdade, mas para diferentes cenários. Ah, verdade. Vamos ver. É verdade. É mais no sentido de razão. Então depende muito do contexto. Ah, você tem razão. Ah, verdade. Certo? Então, calor, frio. Quando a gente fala de profissões também, profissional. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul nós utilizamos alguns sinais que são já dos sinais internacionais, né? Sinal de papai, né? De paciência, nós utilizamos alguns sinais que vêm dos sinais internacionais. Muito bem. Esse é o sinal de doença, né? De pandemia, ok? Esse é o sinal de. Então a Beatriz ela perguntou qual o sinal de amor. Mas não é difícil, tá? É simples. Eu vou iniciar pelo alfabeto, certo? E vocês vão perceber, né? Então, vou iniciar pelo A, B, C, D, E, F. Essa é a letra F, ó. G, vocês estão vendo a letra G. H, I, J, que travou a imagem, a letra M, N, P, ou dessa forma também, Q, letra Q, S, T, U, V, W, Y, X, 2. Também, como são os meses? Mês 1, mês 2, janeiro, fevereiro, março, é assim? 8 meses, então, agosto, 10 meses, outubro, 12, dezembro, é fácil. Então, como que a gente cumprimenta? Como que a gente faz as saudações? Oi, tudo bem? Como é que é? Vou mostrar para você. Oi, é dessa forma. Ou assim. Tudo bem? Por que tudo bem? Porque eu tô saudável, ó, sai de mim, sai do meu peito. Então, eu pergunto para você se você tá bem, eu faço essa expressão junto com o sinal. Ou, como que eu pergunto seu nome? O seu nome é assim, ou o seu nome. Ó, esse é o sinal de seu. É dele, é seu. Tem essa referência espacial, meu, seu. Prazer em conhecê-lo. Como é que eu faço? É desta forma. Eu quero mostrar alguns sinais de interrogativos. Como que a gente faz uma pergunta? Esse é o sinal para pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer uma pergunta para você. Te perguntar. É o sinal de pergunta. A resposta, o sinal de resposta. É dessa forma. Ou
Eu uso mais interrogativas, né? Como que eu faço uma pergunta para a pessoa com relação ao sinal? Quem é essa pessoa, né? Qual é o sinal dela? Na língua de sinais internacional, a gente faz assim. Faz esse sinal. Ok? Também tem outra forma que é assim. Eu tô perguntando o sinal dela. Algumas pessoas usam esse sinal, por exemplo, esse é o meu sinal, eu sou a Lene. Em Libras também a gente usa parecido assim. Como que eu faço a pergunta em língua de sinais? Desculpa, travou para mim. O quê? Como que é o sinal de o quê em língua de sinais Desculpa, em sinais internacionais? É esse sinal. Como? Como eu digo como em sinais internacionais? How é com este sinal. Como você está? Onde? O sinal. Onde? Eu trabalho onde? Na UX. Assim é a mesma frase. Eu trabalho na UX em sinais internacionais. Lugar. Qual? Qual? Esse é o sinal de qual. Por exemplo, qual? Eu uso qual. Tem esses dois sinais. Porque tem, por exemplo, é mais fácil de perceber, né? Quando eu faço essa referência, né? Que são duas coisas que eu estou me referindo. Então, qual dessas duas coisas? Se você estiver sinalizando com outra pessoa e fizer assim, qual, eu acho que o contexto fica mais fácil para relacionar, depende do que eu vou estar explicando, né? Então, vai depender desse contexto no momento da escolha do sinal. Mas pode usar qualquer um. Por quê? O sinal, por quê? Esse é o sinal de por quê. Mas depende, usa de outra forma. Assim, why. Por causa do inglês, né? Então acaba adaptando um pouco. Vendo a SL. Então, why foi mudando um pouquinho. Na verdade, lá usa ainda, mas continua usando. Mas aí usou-se tanto esse sinal que acabou que o why foi quantos? Esse é o sinal. Quantos? Então, sempre que eu me referir à quantidade, quantos? 5, 8. Ok? Quando? Tem dois sinais para quando. Então, preciso falar para vocês os dois. Primeiro, quando a gente pergunta quando você vai, ou quando já passou, né? Quando eu tô falando do passado. Quando foi? Quando aconteceu alguma coisa? Quando vai acontecer, eu faço a referência de futuro. Aprender. Como é o sinal de aprender? Assim. Este é o sinal de aprender. O correto é este assim. Mas sempre se usa aprender alguma coisa do livro? Não, né? Às vezes a gente aprende outras coisas. Então a gente faz bastante classificadores e expressões. Às vezes, até alguns sinais, 30% sinais e 70% classificadores em uma frase. É possível. Outro verbo, então, aceitar. Esse é o sinal de aceitar. Eu aceito. Ok?
Ter, o verbo ter. Eu tenho. Tem este sinal também. A água. Este é o sinal de água. Eu tenho água. Para nós, aqui em Libras, então, eu tenho água. Tenho, é um pouco. Aprovado. Aprovado. Eu vou fazer uns sinais de uma frase em sinais internacionais. Eu já encontrei você. Agora você. Vou de novo. Eu já encontrei você. Ah, desculpa. Agora outra frase em Libras. Estou esperando meu amigo que vai vir, mas ele está demorando. Meu professor é argentino, me ensinou sinais internacionais. Agora, feliz. Este é o sinal de feliz. Triste. Este é o sinal de triste. Nervoso. Apaixonado. Detenção. Não, tentação. Desculpa, tentação. Atração. Ódio. Alguns adjetivos. Diferente. Esse é o sinal de diferente. Igual. Diferente. Igual. Bonito. Preso. Preso. Livre. Vamos ver outro. Primeiro. Último. Melhor. Pior. Tem alguns sinais que são utilizados também. Fácil. Fácil. Difícil. Fácil. Difícil. Difícil. Também pode, ou assim, qualquer. Jovem. Idoso. Ou velho. Jovem. Agora, sinais a respeito de qualidade. Qualidade. Tem outro que é assim, qualidade. Dependendo do que a gente está usando essa expressão. Por exemplo, a qualidade dessa lapiseira. A qualidade do professor, a gente usa assim. A qualidade do intérprete. Do trabalho, do intérprete, enfim. Falha. A qualidade. Então, vermelho. Esse é o sinal de vermelho. Azul. Azul. Branco. Amarelo. Yellow. Laranja. Laranja igual. Verde. Verde assim. Roxo. Não. Assim. Purple. Rosa. Pink. Cinza. Assim, marrom, brown, bege. Sim, gente, acho que é gold.